Boa noite, boa noite. São exatamente 19 horas. Aqui estamos, uma vez mais, para o Evangelho no Lar. Esse momento em que entramos em conexão com Jesus, com o nosso anjo de guarda, os nossos mentores, enfim, todos aqueles que querem nos ajudar, aqueles que podem fazer algo por nós, nem que seja uma simples oração, porque é o que fazem aqueles nossos amores que partiram. Eles podem, assim como oramos por eles, eles também podem orar por nós. Especialmente se eles nos veem enfrentando algum obstáculo, alguma dificuldade. Então, nesse momento, vamos acerenar o nosso coração, respirar fundo, imaginando sempre o Mestre em nossa frente, com as mãos estendidas, e nos dizendo: me chamaste, aqui estou. E é nesse momento, Mestre amado, que sentindo-nos ainda tão pequenos diante de vós, te pedimos o amparo, o auxílio, especialmente nas horas de dor, de sofrimento, naquelas horas em que escondemos a dor da alma com um sorriso. Naqueles momentos, Mestre, em que a enfermidade teima em bater na nossa porta, que possamos, sentindo o teu amparo, o teu amor, o teu auxílio junto a nós, jamais desanimarmos, mas sim enfrentarmos as provas, os obstáculos, com a esperança de dias melhores, com a fé no futuro promissor. Derrama sobre todos nós, teus irmãos menores, teus bálsamos curadores, esses fluidos de amor e paz. E ainda ousamos te pedir, Mestre Jesus, o medicamento invisível nas nossas águas, para aquelas enfermidades que muitas vezes ainda nem sabemos que iremos enfrentar. Na certeza do teu amor por cada um de nós, te agradecemos, te damos graças, Mestre amado. Assim como aos nossos anjos de guarda, aos nossos mentores e todos esses benfeitores espirituais que nos socorrem no nosso cotidiano. Muito obrigada. Os convidamos a ficarem conosco em mais este Evangelho no Lar. Que assim seja. Hoje, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos, aqueles que estão nos acompanhando. Como sempre explico, não vejo os nomes, raramente vejo algum. E também aqueles irmãos que nos assistirão posteriormente. Não importa o dia, a hora, mas feche os olhos, se concentra, que Jesus vem, com certeza, Ele vem, tá bom? Nós vamos estudar hoje o capítulo 17, o item 10, para quem gosta de nos acompanhar com seu Evangelho. O homem no mundo. E nos diz assim o Evangelho: um sentimento de piedade deve animar. Um sentimento de piedade sempre deve animar o coração daqueles que se reúnem sob os olhos do Senhor
e imploram a assistência dos bons espíritos, ou seja, nós. Purificai, pois, vossos corações, não deixeis permanecer nele nenhum pensamento mundano ou fútil. Elevai vosso espírito àqueles a quem chamais, a fim de que possam, encontrando em vós as disposições necessárias, lançar em profusão a semente que deve germinar em vossos corações e nele gerar frutos de caridade e justiça. No entanto, não acrediteis que, estimulando-vos sem cessar a prece e a evocação mental, nós vos incitamos a viverem uma vida mística que vos mantenha fora das leis da sociedade em que estáis condenados a viver. Não. Vivei como os homens de vossa época, como devem viver os homens. Conformai-vos às necessidades, às próprias frivolidades do dia, mas conformai-vos com um sentimento de pureza que possa santificá-las. É aquilo que falamos sempre, né? Como é que nós vamos fazer uma oração com raiva, com ódio do nosso irmão, com rancor? Nós podemos usar a máscara entre nós. Com o plano espiritual, não usamos nada. Somos aquilo que somos. E ainda somos pequenos e erramos. Estamos sujeitos, todos. E diz assim o roteiro sistematizado: qual deve ser o nosso comportamento numa reunião em nome de Jesus, baseado na humildade, respeito e sem qualquer sentimento inferior no coração? Aqueles sentimentos que a gente sabe, né? Nada de rancor, nada de mágoa. E se o irmão errou conosco, nós também erramos algum dia com alguém. Não somos santinhos, não somos vítimas, tá? Um sentimento de piedade deve sempre animar o coração dos que se reúnem sob as vistas do Senhor e imploram a assistência dos bons espíritos. Os bons espíritos atendem às nossas súplicas? Sim. Desde que feitas com humildade e sinceridade, e quando percebem em nós o propósito de nos melhorar interiormente, e ainda quando verificam em nós as necessárias disposições para esse mistério. Jamais, no entanto, para satisfazer futilidades. A providência divina jamais deixa de atender nossas súplicas, desde que partam de um coração sincero e predisposto a evoluir e purificar-se. Então, já está aí, já está nos dizendo como a gente deve agir, o que a gente deve fazer. Devemos viver sempre em prece? A ligação com o Criador é sempre necessária e salutar. Contudo, essa ligação não significa viver uma vida mística que nos isole da sociedade em que vivemos. Pelo contrário, quanto mais nos empenhamos no campo da fraternidade e convívio edificante com o próximo, mais ligados estaremos com Deus. O trabalho útil é uma prece. Então, quer dizer, não adianta ficar orando e não faço nada. E muitas vezes orando por mim, pela minha família, só pelos meus, e não pratico nenhuma caridade, não faço nada para o meu próximo. Aí, Deus quer que pensemos nele, mas cumprindo nossos deveres no mundo, vivendo como devem viver os homens de nossa época. Ou seja, não nos isolando. Não precisamos nos isolar, não precisamos, como diz aqui, viver uma vida mística.
Não, não é isso que Jesus pede. E é bem simples, né? Vamos começar uma tarefa? Jesus me acompanha. Meu anjo de guarda esteja comigo. Terminamos uma tarefa? Muito obrigada, porque estiveste comigo. Coisa simples. Não precisamos nem sair falando, basta pensarmos. Vamos nos alimentar. Não precisamos falar, mas podemos pensar, obrigada, Senhor, porque temos o alimento na mesa. E aí alguém pode dizer, mas temos o alimento porque trabalhamos. Mas Deus nos deu a oportunidade de estarmos nos alimentando, de podermos trabalhar, de podermos conquistar aquilo que almejamos. E nos diz assim o Evangelho: sois chamados a entrar em contato com espíritos de natureza diferente, de caráter opostos, né? De caráteres opostos. Não choqueis nenhum daqueles com os quais vos encontrardes. Sede alegres, sede felizes, mas da alegria que vem de uma boa consciência e da felicidade do herdeiro do céu, que conta os dias que o aproximam de sua herança. A virtude não consiste em revestir-se de um aspecto severo e lúgubre, em repelir os prazeres que vossas condições humanas vos possibilitam. Basta reportar todos os atos de sua vida ao Criador, que dá essa vida, aquilo que falamos. Se conseguimos fazer determinada coisa, obrigada, Senhor. Vamos sair de casa, meu anjo de guarda me acompanhe. Tem até aquele versinho que gostamos de falar. Meu anjo de guarda me acompanhe, que eu só faça o bem e não te envergonhe. Basta, quando se começa ou acaba uma obra, elevar seu pensamento ao Criador e pedir-lhe no impulso da alma que o proteja para realizá-la e que o abençoe pela obra acabada. É aquilo que falamos, vamos fazer alguma coisa, pedimos a proteção. Sempre bom, nunca vai nos fazer mal. E não precisamos sair falando, porque nem todos, como explica aqui no início, nós somos chamados a entrar em contato com espíritos de natureza, de caráteres diferentes dos nossos. Então, nem sempre vão aceitar. De repente, somos chamados de fanáticos, alguma coisa. Então, não precisamos, a gente pensando já está ótimo. Né? Se Deus sabe o que a gente pensa, Jesus sabe o que pensamos, o nosso anjo de guarda, então, nos conhece como ninguém. E aí diz assim: a tudo que fizerdes, remontai à fonte de todas as coisas. Nunca façais nada sem que a lembrança de Deus venha purificar e santificar vossos atos. Como disse o Cristo, toda a perfeição está contida na prática da caridade absoluta. Né? E diz assim o roteiro sistematizado: devemos evitar o contato das pessoas que não pensam como nós? Não. Devemos conviver pacificamente com todos, colaborando com o bem-estar comum, vivendo o Evangelho sem exigir que os outros nos imitem. No mundo, somos chamados a conviver com espíritos de naturezas diferentes e caráteres opostos, que requisitam de nós a compreensão, o respeito e a cooperação. Podemos viver no mundo sem pertencer a ele, isto é, sem nos deixar envolver pelos vícios, tentações e prazeres mundanos? É claro que sim, mas para isso é necessário que estejamos com o pensamento sincero,
constantemente voltado para o Criador, que assim nos auxiliará a tomar o caminho certo nos momentos decisivos. Podemos viver os prazeres do mundo, pois a nossa condição humana nos permite. O que não devemos é abusar dos prazeres e a eles nos escravizar. Não consiste virtude em assumirdes severo e lúgubre aspecto, em repelirdes os prazeres que as vossas condições humanas vos permitam. Então, Deus, Jesus, eles não querem nos ver tristes, não querem acreditar em Deus, em Jesus. Não significa que precisemos andar aí carrancudo, sério. Não. Precisamos, pelo contrário, ser alegres. Temos fé. Mesmo se estivermos passando por um momento difícil, a nossa fé nos reergue e vamos sorrir. Fica mais leve qualquer fardo quando a gente brinca e sorri. E nos diz assim o Evangelho: mas os deveres da caridade estendem-se a todas as posições sociais, desde o menor até o maior. Por quê? Porque às vezes aquele irmão só precisa de um sorriso, só precisa de uma palavra de consolo. Tem aquele irmão que diz: mas eu não tenho nada que dar. Todos temos. Uma palavra não custa nada, um sorriso não custa nada. Um elogio sincero não custa nada. São coisas simples, mas que muitos de nós, por orgulho, não falam. Então, repetindo, diz assim: mas os deveres da caridade estendem-se a todas as posições sociais, desde o menor até o maior. O homem que vivesse só não teria caridade a fazer. Ela somente é possível através do contato com os semelhantes. Nas lutas mais penosas é que se apresentam as ocasiões de praticá-la. Portanto, aquele que se isola priva-se voluntariamente do mais poderoso meio de perfeição. Não tendo senão a si próprio em quem pensar, sua vida é a de um egoísta. Não imagineis, pois, que para viver em comunicação constante conosco, para viver sob o olhar do Senhor, seja preciso envergar o silício e se cobrir de cinzas. Não, ainda uma vez. Não. Sede felizes, seguindo as necessidades da humanidade, mas que em vossa felicidade nunca entre nenhum pensamento, nenhum ato que pudesse ofendê-lo, ou que fizesse que aqueles que vos amam e vos dirigem cobrissem a face. Deus é amor e abençoa aqueles que amam santamente. Um espírito protetor, Bordeaux, 1863. E nos diz assim o roteiro sistematizado: onde estaria a perfeição? Na prática da caridade junto aos nossos semelhantes, conforme nos ensinou Jesus. Fugir do mundo a título de pureza, na maioria das vezes, é simples hipocrisia. Porque os deveres da caridade alcançam todas as posições sociais, porque unicamente na prática da caridade está o caminho que conduz à perfeição, meta que, inevitavelmente, todos atingiremos um dia. É, portanto, obrigação que atinge a todos e não a uma determinada camada social somente.
Os deveres da caridade atingem a todos, desde o menor até o maior, porque o cristão existe para servir, independente da posição social que ele ocupe. Seria meritório o homem isolar-se do mundo sob a alegação de não querer se contagiar pelos vícios e prazeres terrenos? Não, pois unicamente no contato com seus semelhantes, nas lutas mais árduas, é que o homem encontra o ensejo de participar da caridade. Enquanto viver a vida do egoísta, ele nada progredirá. Aquele, pois, que se isola, priva-se voluntariamente do mais precioso meio de aperfeiçoar-se. Se eu vivo isolado, eu não convivo com outras pessoas, é bem mais tranquilo. Não enfrento muitos obstáculos, conflitos. Então, por isso que aqui diz, né? Ele priva-se do mais precioso meio de aperfeiçoar-se, porque o nosso meio de evoluir é justamente convivendo com os nossos irmãos, né, que pensam diferente de nós, tentarmos nos acertar, perdoar, ser perdoado, faz parte da nossa caminhada. Foi isso que Jesus ensinou. Quando nós nos privamos disso, né? Cuidar do corpo e do espírito. Neste mesmo capítulo 17, no item 11, diz assim: a perfeição moral consiste na maceração do corpo? Para resolver essa questão, apoio-me em princípios elementares e começo por demonstrar a necessidade de se cuidar do corpo, que entre as alternativas de saúde e doença, influi de uma maneira muito importante na alma, a qual é preciso considerar como cativa da carne. Para que essa prisioneira viva, movimente-se e até conceba ilusões da liberdade, o corpo deve estar são, disposto, vigoroso. Estabeleçamos uma comparação. Ei-los, pois, em perfeito estado, os dois, corpo e alma. O que deve fazer para manter o equilíbrio entre suas aptidões e suas necessidades tão diferentes? Aqui se apresentam dois sistemas: o dos ascetas, que querem abater o corpo, e o dos materialistas, que querem rebaixar a alma. Duas violências que são, uma e outra, de uma insensatez quase equivalente. Ao lado desses grandes partidos, formiga uma numerosa tribo dos indiferentes, que sem convicção e sem paixão, amam com tepidez e gozam com economia. Onde está então a sabedoria? Onde está a ciência de viver? Em nenhuma parte. E esse problema ficaria por resolver se o Espiritismo não viesse ajudar os pesquisadores, demonstrando-lhes as relações existentes entre o corpo e a alma, e afirmando que, como são necessários um ao outro, é preciso cuidar de ambos. Amai, pois, vossa alma, mas cuidai também do corpo, instrumento da alma. Ignorar as necessidades que são determinadas pela própria natureza é ignorar a lei de Deus. Não castigueis vosso corpo pelas faltas que o livre-arbítrio lhe fez cometer, das quais ele é tão responsável quanto o cavalo mal dirigido pelos acidentes que causa. Assim, sereis mais perfeitos se, martirizando o corpo, não vos tornardes menos egoístas, orgulhosos e pouco caridosos com vosso próximo? Não, a perfeição não consiste nisso. Ela está toda contida nas reformas a que fareis vosso espírito passar. Dobrai-o, submetei-o, humilhai-o, mortificai-o. É este o meio de torná-lo dócil à vontade de Deus e o único que conduz à perfeição.
Georges, Espírito Protetor, Paris, 1863. Então, de nada adianta. Eu estou me sentindo gorda, começo a emagrecer. Tá, mas eu maltrato o meu semelhante. Eu sou cheia de rancor, de ódio, de mágoas. Não perdoo ninguém. Me acho a última negresco do pacote, como sempre falamos. Sem lembrar, né, esquecendo, que quase sempre a última bolachinha está sempre quebrada. E é assim que a gente é. Às vezes apontamos lá o dedo para o nosso irmão e ali os outros estão apontando para nós, que estamos cheios de defeitos, mas cobrando muito uma posição do outro, cobrando do outro perfeição que nós não temos. Quando a gente começar a olhar para dentro de nós, a gente vai começar a compreender o nosso irmão de caminhada e vai parar de cobrar tanto do irmão e vai cobrar mais da gente. E é isso que Jesus quer, é isso mesmo que Jesus quer. Juízes severos conosco, juízes bonzinhos para o nosso irmão. E diz assim: é válido ao homem maltratar o próprio corpo para buscar a purificação de sua alma? Não, pelo contrário. Sendo o corpo um instrumento da alma para que esta pratique o bem e evolua, é necessário que aquele esteja na melhor forma possível. Para que esta prisioneira viva, se expanda e chegue mesmo a conceber as ilusões de liberdade, tem o corpo de estar são, disposto e forte. Então não adianta aquele autoflagelo, maltratar o meu corpo, se eu não mudar o meu espírito, se eu não me melhorar interiormente. Não adianta eu me agredir, né? Por isso que aqui diz, não adianta maltratar o corpo. O corpo exerce, assim, alguma influência no desempenho da atividade do espírito que o anima? Sim, e muito. Daí concluirmos que tudo o que fizermos para comprometer a saúde física será prejudicial à alma, que terá um instrumento defeituoso para executar sua tarefa. Da mesma forma que o corpo influi sobre a alma também influi sobre o corpo. Doença do corpo pode acarretar doença da alma e vice-versa. E como devemos cuidar do corpo e do espírito para estabelecer o equilíbrio entre ambos? Do corpo, cuidamos segundo as normas de saúde e higiene de que dispomos e que nos é dado conhecer. Do espírito, segundo os postulados do Evangelho, que nos estabelece a medida do nosso comportamento diante da vida. Desatender as necessidades que a própria natureza indica é desatender a lei de Deus. E como explicar o comportamento que tem por base o aniquilamento do corpo, mesmo que a pretexto de purificação? Reflete um desconhecimento do verdadeiro sentido das leis divinas e da real finalidade do envoltório físico, bem como da sua importância para o progresso do espírito. Como nós vamos progredir se esse corpo estiver debilitado, se nós mesmos estivermos maltratando o nosso corpo? Para que nele o espírito habite e através dele se manifeste, trilhões de vidas microscópicas se harmonizam em perfeito intercâmbio, gerando equilíbrio e atendendo às determinações da própria estruturação. Isso nos disse Joana de Ângeles no Lampadário Espírita. E como o Espiritismo contribui nessa questão? Demonstrando através de seus ensinos as relações que existem entre o corpo e a alma e o papel que cada um exerce, objetivando a evolução do homem. Os conhecimentos revelados pelo Espiritismo, aliados à ciência, propiciam uma melhor compreensão dessas relações. E infringe a lei de Deus quem não cuida do corpo, alegando ser este de secundária importância? Claro que infringe a lei de Deus, pois nosso corpo pertence a Deus, que nos emprestou para, através da reencarnação, cumprirmos
as nossas missões evolutivas aqui no plano físico. Nosso corpo é um engenho divino que a vida nos empresta como instrumento indispensável à nossa permanência na Terra. E como buscar, afinal, a perfeição? Através das reformas por que fizermos passar o nosso espírito, impondo a ele, isto sim, e não ao corpo, duras privações no sentido de dominar o orgulho e todas as mazelas que ainda lhes são características. Esse o meio de o tornardes dócil à vontade de Deus e o único de alcançardes a perfeição. Então aí está o conselho que o Evangelho nos dá. Encerrando mais uma vez o nosso Evangelho, lembrando que temos atendimento fraterno pelo Messenger. E às vezes, se tiver algum familiar enfermo também, deixa o nome, pede oração, porque fazemos oração todos os dias às 6 da manhã, tá bom? Fazemos irradiações para os enfermos do corpo ou da alma. Então, encerrando mais uma vez este Evangelho, vamos novamente elevar o pensamento a Jesus, aos nossos anjos de guarda, aos nossos mentores, à nossa mãe, essa mãe, puro amor, que nos envolve neste momento com seu manto de luz, nos dando forças, nos auxiliando na sabedoria para compreendermos as dificuldades, para solucionarmos aqueles problemas que porventura venham nos causar aflições. Ó Mãe, junto ao nosso irmão maior Jesus, nesse momento, envolva todos nós com amor, nos amparando e abençoando, para que todos tenhamos uma semana produtiva, uma semana direcionada ao bem, porque sabemos que quem semeia o bem colherá o mesmo em abundância. Muito obrigada e fiquem conosco por mais uma semana, nos guiando, iluminando a nossa caminhada. Que assim seja. Um beijo no coração. Até o próximo domingo, se Jesus permitir. Que assim seja.